Olá, bom dia a todos. Estás no Águia News. Vamos aqui falar do Benfica. Recordar antes de mais que o nome do canal continua a votações, portanto, o nome mais votado neste momento, os dois nomes mais votados é Águia News e mais Benfica. Se for do teu interesse, desloca-te à comunidade do canal e faz a tua votação. Bom, em relação aos temas do dia, o grande tema do dia é a manchete do jornal A Bola, que eu tenho aqui, em que diz que Smith amarra Ramos, Florentino e Morato. Portanto, acho que esta manchete foi muito bem conseguida, é um tema que vai de encontro àquilo que os benfiquistas querem saber, que é qual vai ser a constituição do plantel para a próxima época, qual vai ser a equipa mais próxima daquilo que será a titular nos jogos para a Champions e, portanto, acho que a edição de hoje da Bola tem aqui um artigo bastante conseguido em relação a isso. E, portanto, basicamente, e isto é uma notícia da Bola, é que o Roger Smith quer manter o Morato, o Florentino e o Gonçalo Ramos. E vocês perguntam-se, mas porquê? O Gonçalo Ramos até falava-se que não encaixava no perfil do estilo de jogo Roger Smith. É isso que eu vos vou explicar hoje, seguindo aquilo que vem no Jornal A Bola, baseando naquilo que vem no Jornal A Bola e que eu de facto concordo. Bom, em relação ao Morato. Portanto, o Morato era um jogador que estava na porta de saída, inclusivamente contratou-se o João Vítor, mas o que é que acontece? O João Vítor ficou lesionado. Ainda não fez um único treino integrado com o plantel. Portanto, o Roger Smith não sabe o que é que o João Vítor vale. Temos o Vertonghen e temos o Otamendi, ambos estão no último ano de contrato e o Benfica já prepara uma nova dupla de centrais. Ou seja, é previsível que um dos centrais veteranos, no caso o Otamendi, que é o capitão, se mantenha no 11 e que entre um mais jovem. E esse mais jovem, tendo em conta tudo aquilo que se tem passado na pré-época, lesão do João Vítor, lesão do Veríssimo, Morata figura-se como o jovem que fará dupla com o Otamendi. Para além disso, é um jogador canhoto, é um jogador alto e é um jogador que passou no teste de Roger Smith. Portanto, Roger Smith pôs o Morata a fazer um treino específico e lhe disse a ele, meu amigo, conjuntamente com o treinador, com o preparador físico, disseram a ele, não por estas palavras, obviamente, mas algo do género, meu amigo, tens de perder peso. E o homem perdeu, em uma semana, perdeu 3 quilos, ganhou rapidez, ganhou agilidade e tornou-se rapidamente no central que o Roger Smith queria. Portanto, Roger Smith ficou impressionado com isso, ficou impressionado com a forma física do jogador, com a velocidade que o jogador adquiriu com essa tal perda de peso e com o sentido posicional que o jogador já apresenta aos 21 anos. E com o facto de ser um jogador humilde e que consegue, e essa humildade faz com que ele aprenda, que adquira conhecimentos mais rápido do que se fosse um jogador de nariz empinado. É um jogador que segue as diretrizes do Otamendi, e bem, porque o Otamendi é um central veterano, tem mais experiência. E o Morato, se mantiver esta humildade, este sentido de aprendizagem e saber que, embora ele tenha muito potencial, tem que aprender com os mais velhos, vai se tornar um grande central do Benfica, sem dúvida alguma, e pode ganhar aqui o seu lugar e o seu espaço em detrimento da lesão do Veríssimo e do João Vítor. Pelo menos neste início de época, depois, quando o Veríssimo regressar, tiver treinos, aí depois já voltaremos a falar sobre esse assunto. Em relação ao Florentino, o Florentino teve 2 empréstimos seguidos, os 2 empréstimos correram mal e muita gente não acreditava no Florentino precisamente por isso. Então, se o jogador é emprestado e não rende, como é que vai render no Benfica? Mas a verdade é que o Florentino Luís, de 22 anos, lançado pelo Bruno Lage, tem vindo a demonstrar nesta pré-época que é uma mais-valia para a equipa. Por tudo aquilo que ele aporta à equipa, ou seja, espírito de sacrifício, espírito de corpo, entrega, luta, determinação e melhorou também no passe vertical. O Florentino Luís era um jogador que só sabia fazer passes para o lado e para trás, embora sempre demonstrasse bastante garra e determinação em termos de construção de jogo, era frágil. Neste momento melhorou um pouco nesse aspecto, está a conseguir impor fisicamente, embora seja um jogador aparentemente franzino, na prática não o é, porque consegue impor-se fisicamente, mesmo não sendo... Fisicamente não é um métier, mas, mesmo não sendo um métier em termos de estrutura física, em termos de robustez física, não ter esse arcabouço, consegue
dar mais vigor físico do que o próprio Meite, que tem um arcabouço fora do normal. Portanto, neste caso, um homem não se pode medir pelo peso, ou não se pode medir aos palmos, e o Florentino Luís está-se a mostrar um trinco, ou um médio centro de grande categoria e de grande valência, até mesmo no aspecto físico. Que, aliás, sempre foi uma das suas características. Lá está, mesmo não sendo propriamente muito robusto, sempre conseguiu impor-se fisicamente no meio campo. O outro jogador é o Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos, bom, aparentemente as notícias que surgiram no passado, que diziam que o Roger Smith não gosta mais do ponto de lança fixo, são desmentidos neste artigo da Bola, que diz que o Roger Smith pediu ao presidente Rui Costa e à estrutura do futebol para manter o Gonçalo Ramos, precisamente por ele ser um jogador de movimentos móvel, portanto um jogador móvel, que faz pressão sobre o defesa e que, para além de conseguir finalizar com qualidade, consegue integrar, isto é palavras da Bola, integrar o carrossel composto pelos homens que circulam nas costas dele. Ou seja, lá está, o Gonçalo Ramos tem as características de um avançado completo. Antes do Roger Smith chegar ao Benfica, os comentadores diziam: não, o Roger Smith joga com um ponta de lança fixo, não sei o quê, blá blá blá. Afinal, parece que o homem gosta de um ponta de lança completo, o típico avançado centro, não é? O jogador que sabe marcar, mas também sabe recuar, buscar jogo, combinar com os seus colegas de setor. E o Roger Smith ficou muito agradado com o Gonçalo Ramos, especialmente neste jogo contra o Fulham, em que ele conseguiu marcar golos, conseguiu integrar a estrutura ofensiva, portanto, integrar em termos práticos, ou seja, fazer combinações, fazer tabelas, recuar, recuava quando tinha que recuar, avançava quando tinha que avançar, e portanto o Roger Smith, segundo o Jornal da Bola, ficou satisfeito com este jogador, Gonçalo Ramos, e pediu a Assad para o manter. Assad vai mantê-lo, a não ser que surja uma proposta irrecusável. Bom, este é o artigo da Bola que eu gostei de ler e que acompanha o raciocínio e que para mim faz sentido. Em relação também ao Morato, o Benfica, lá está, para reforçar mais uma vez a posição do Morato no eixo da defesa do Benfica. O Benfica recusou alegadamente uma proposta do Rennes de 12 milhões mais 3 por objetivo, portanto que daria 15, que era aquilo que o Benfica queria, sendo que esses 3 milhões por objetivos eram de objetivos fáceis de alcançar, e o Benfica mais uma vez recusou a proposta do Rennes de 12 mais 3, que daria aos tais 15 que o Benfica estava a pedir. Portanto, Morata aparentemente será mesmo o titular no jogo da Champions. Depois, quando começar o campeonato, quando João Vitor recuperar, Veríssimo recuperar, aí já vamos novamente estudar qual será a posição de Morata, se sairá reforçada dos jogos da pré-Champions ou se sairá fragilizada. Isso será um tema para mais tarde. Em relação também, ontem surgiu uma notícia na imprensa espanhola que dizia que o Benfica tinha um forte interesse no Gonçalo Guedes. Hoje o jornal A Bola veio desmentir isso. O Benfica, fontes ligadas à SAD encarnada, negam o interesse em Guedes. O que é que eu acho do Gonçalo Guedes? Eu acho que o Gonçalo Guedes encaixaria uma luva no esquema tático Roger Smith. No entanto, o Valência já recusou 20 milhões da Roma e alegadamente querem 30 milhões. E obviamente que o Benfica não vai dar 30 milhões pelo Gonçalo Guedes. É um jogador... Eu pessoalmente gosto do Gonçalo Guedes, acho que é um jogador bastante batalhador, bastante versátil, vertical. É um jogador que sabe aparecer nos momentos certos em zona de finalização. Também é um jogador solidário com os seus colegas, também ajuda no processo defensivo. É um jogador que eu pessoalmente gosto e acho que encaixaria muito bem ali com o Rafa e com o Neres. No entanto, naquele meio campo ofensivo. No entanto, acho que 30 milhões não é um valor para o Benfica e, portanto, para mim, também diria que Gonçalo Guedes nem pensar por estes valores, não é? Há outras opções no mercado e o Benfica tem que se virar para outras opções e, aparentemente, o Benfica nem sequer nunca esteve interessado neste jogador, mas estou aqui a falar nisto porque ontem falou-se muito na questão do Guedes e, eventualmente, ir para o Benfica. Em relação ao Rodrigo Pinho, tem 31 anos, é um jogador que o ano passado praticamente não jogou para o Benfica. Este ano voltou a se ilusionar, já está outra vez em campo, já está outra vez a treinar com os seus colegas. Há quem diga, os comentadores diziam que o ano passado diziam que ele era o novo Jonas. Eu duvido que ele fosse o novo Jonas, senão ele tinha tido uma carreira muito melhor do que aquela que teve. Teve sempre em clubes secundários, com meia dúzia
com poucos golos, não é? Teve uma marca boa de golos no Boa Vista, mas pouco mais. É um jogador que dizem que tem um salário alto, não percebo porquê, e supostamente o Boa Vista está interessado nele. No entanto, o salário alto do Rodrigo Pinho impede o Boa Vista de o contratar. Para o Boa Vista avançar para ele, o Benfica teria que ceder no salário do jogador. Teria que estar a suportar o salário do jogador. Vamos ver o que é que vai dar esta situação do Rodrigo Pinho. Em relação também a alguns jogadores que estavam na dúvida se ficavam, se não ficavam, como... Aliás, não havia dúvidas. Supostamente eram jogadores que estavam dispensados, mas quando o jornal A Bola diz que afinal não é bem assim. Nomeadamente o Chiquinho e o Gil Dias. O Roger Smith teve a analisar e decidiu que enquanto não chegar nenhum defesa esquerdo, que o Gil Dias fica. Porquê? Porque o Ristic está lesionado, porque o Grimaldo tem último ano de contrato e que também poderá sair eventualmente, e o Gil Dias é um jogador que garante a asa esquerda toda, portanto o lado, a defesa esquerdo e a médio ofensivo esquerdo, ou extremo esquerdo. E nesse sentido o Roger Smith aparentemente quer manter o Gil Dias até haver uma nova solução, tal como o Chiquinho, uma vez que não há grandes alternativas no meio campo ofensivo, também quer manter o Chiquinho. De recordar que tanto o Gil Dias como o Chiquinho têm clubes interessados. O Gil Dias tem o Sporting de Braga, o Chiquinho tem clubes na Turquia. Isto porquê? Porque o Chiquinho fez uma segunda metade de época na Turquia de altíssimo nível. É um jogador que tem muito cartel na Turquia e tem interesses na Turquia, mas neste momento propostas concretas não apareceram, apareceram sondagens e nada mais que isso. O Benfica também, neste momento, aparentemente, são jogadores que estão disponíveis no mercado, mas que o Benfica também não vai vender por meia dúzia de tostões sem ter uma alternativa para estes jogadores. Ou seja, tentar ser o mais claro possível. Estes dois jogadores estão no mercado, são negociáveis, mas enquanto não chegar ninguém, o Benfica não facilita a saída dos jogadores. Ou seja, se aparecer uma proposta abaixo do valor destes jogadores, o Benfica eventualmente não vai aceitar esta proposta enquanto não tiver uma alternativa para estes jogadores no plantel. Embora eles não sejam titulares, são alternativas aos titulares. Bom, acho que fui claro. Na minha opinião, por mim, podem ser os dois, mas segunda bola, é isto que se está a passar. Em relação também aos jogadores dispensados, o Jornal da Bola diz que o Roger Smith vai manter os jogadores dispensados a treinar com o plantel. Diz que foi essa a medida que o Roger Smith... Dizem que vai ser essa a medida que o Roger Smith vai tomar em relação a esses jogadores. Estamos a falar nomeadamente de quem? Dário Seferovic, André Almeida, Pizzi, Gabriel, Tarab, Diogo Gonçalves, Meite e Rodrigo Pinho, que são jogadores que estão na porta de saída. Para além do Gil Dias e do Chiquinho, que eu acabei de dizer agora, que ainda tem a sua situação indefinida, precisamente porque ainda não chegou mais ninguém para os seus lugares. O Ristic chegou, mas está lesionado. E o Ricardo Horta não chegou, que era o jogador que iria completar queria ser mais uma alternativa para o meio campo ofensivo. Portanto, em relação ao Diego Moreira, Martinete, António Silva, Tomás Araújo ou Tiago Gouveia, a bola diz que vão descer para a equipa B. Isto é a bola que está a dizer, não sou eu. Eu não tive tempo de tentar me informar, portanto estou-me a basear basicamente no Jornal A Bola, que são notícias que eu considero credíveis. Atenção, considero as notícias do Jornal A Bola as notícias mais credíveis em relação ao Benfica dos três jornais esportivos. Portanto, ainda vai ter que ser muita gente. O Benfica teve de folga ontem, está de folga hoje, e a convocatória para a Suíça vai ser quinta-feira. O jogo particular vai ser na Suíça contra o Girona. E nós aí podemos ter mais uma noção daquilo que será a composição do plantel, que vai ter 26, 27, 25, 26, no máximo 27 jogadores. O jogo contra o Girona vai ser, salvo erro, sexta-feira. Bom, em relação agora... Aí eu já vou com 14 minutos de vídeo. Ninguém vai ver isto. Mas pronto, vamos continuar. Em relação ao mercado de transferências. Já falei aqui de algo dos jogadores que estão dispensados, estão à procura de colocação, nomeadamente o Seferovic, André Almeida, Pizzi, Gabriel, Tarab, Diogo Gonçalves e Meite e Rodrigo Pinho. Falando um por um, Seferovic. Bom, a imprensa turca dava o Seferovic como negócio feito, alegadamente
um empréstimo em que os turcos ficariam a pagar, o Galatasaray ficaria a pagar o salário do jogador, que são 2 milhões brutos, 1 milhão limpos, e que pagariam 3,5 milhões no final da época. No entanto, parece que não é bem assim. O Benfica está a tentar puxar o valor para cima, está a tentar colocar uma cláusula de opção obrigatória, em que o jogador, ao fim de 15 jogos, acionaria essa cláusula de opção obrigatória. Supostamente, o Galatasaray mandou, durante a semana que passou, um médico para avaliar a condição física do jogador, uma vez que ele teve o ano todo parado. Essa avaliação foi positiva e nova ronda negocial vai ser iniciada hoje, e hoje, previsivelmente, vai chegar a um acordo. Não se sabe qual os valores. Também se fala numa taxa de empréstimo. O Benfica está a tentar incluir uma taxa de empréstimo alta, uma vez que a cláusula de opção de compra é baixa. O Benfica está a tentar pôr uma cláusula de empréstimo, aliás, uma taxa de empréstimo alta. Não sei se estou-me a fazer entender. Ou seja, taxa de empréstimo alta é o valor que o clube vai pagar por o Benfica lhes emprestar ao jogador. Vamos aguardar, vamos ver. O negócio, em princípio, será concluído no máximo entre hoje e amanhã. A questão é só mesmo os valores. De recordar que o Seferovic chegou ao Benfica em 17-18, fez 188 jogos e 74 golos. Portanto, tem aqui, em termos numéricos, tem aqui uns bons números este avançado suíço de 30 anos. Bom, Grimaldo, como vocês sabem, eventualmente poderá sair no final da pré-eliminatória da Champions. O clube que está no seu encalço é o Arsenal e os valores são entre 7 a 10 milhões. Tarab tem interesses de ligas periféricas, mas não chegou a nenhuma proposta concreta. Gil Dias tem interesse do Braga e de outros clubes da Primeira Liga, mas como eu vos disse, não sairá enquanto não surgir um outro jogador, a não ser que surja uma boa proposta, obviamente. André Almeida aparentemente não tem clubes interessados, devido também ao seu salário alto. Meite, idem aspas. Pizzi, idem aspas, ou seja, há clubes interessados, mas a questão é mesmo o salário do jogador. Gabriel tem interesses no Brasil, Flamengo e Botafogo, Benfica pede 5, os clubes não estão a chegar a esse valor, vamos ver como é que vai correr. Chiquinho tem interesses na Turquia, mas a não ser que surja uma boa proposta, vai ficar no plantel até surgir uma nova opção. Diogo Gonçalves tem interesses em Portugal e em Inglaterra, nomeadamente em Portugal, Sporting Braga, e Seferovic, a que já vos falei. E, portanto, basicamente, muito resumidamente, porque o vídeo já vai quase em 20 minutos, é isto. Ainda me falta falar do Midland e do AEK de Larnaca. Bom, o Benfica vai jogar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões dia 2 ou 3 de agosto e vai defrontar o vencedor deste duelo entre Midland e AEK Larnaca. Penso que é assim que se diz o nome destes clubes. Bom, Midland, quem é o Midland? Midland é um clube da Dinamarca que foi fundado em 1999 e logo no primeiro ano atingiu o escalão principal com recorde de pontos. Portanto, é um clube muito recente que tem feito feitos extraordinários no seu país. O ano passado foi o segundo classificado do seu campeonato, já tem 3 ligas da Dinamarca. Portanto, tem aqui um bom histórico para um clube que foi criado em 1999. Joga em 3-4-3 e tem aqui uma curiosidade. O seu investidor principal, que é o Mathieu Benham, atualmente dono do Bradford também, é um admirador, confesso, do filme Moneyball, em que no filme Moneyball, por acaso até é baseado em fatos reais, o diretor-geral, Billy Beans, contrata jogadores com base em estatísticas. Não sei se vocês alguma vez viram esse filme. E sendo o proprietário, ou o acionista maioritário deste clube, fã desse filme, aplicou essa tese neste clube e com resultados, aparentemente. Portanto, os jogadores são contratados com base estatística. Portanto, os jogadores que têm melhores dados estatísticos são os jogadores que são contratados. Ou seja, o jogador que tem mais histórico de golos é o que é contratado, o jogador que tem mais assistência é o que é contratado para o meio campo, o jogador que cruza melhor é contratado para extremo, o jogador que tem mais tackles é contratado para central. Portanto, é esta a lógica que eles têm de contratações e estão a ter bons resultados. Tem o seu grande destaque, é o médio brasileiro Evander. Depois tem no meio campo, para a frente, tem o Anders Dreyer, um avançado muito móvel e capaz de marcar e assistir.
Depois tem o esquerdino Isaacsen, que segundo a bola é um fantasista e com uma excelente capacidade de condução. E, portanto, é a equipa que eu prevejo que vai ganhar. É este Midland. O AEK de Larnaca tem 0 títulos na sua liga. O ano passado ficou em segundo lugar. É um clube cipriota que tem alguns jogadores portugueses, como o Bruno Gama. O Bruno Gama é o principal jogador português que eles têm. Tem o Luís Gustavo também. E o seu treinador é o José Luís Oltra, que tem feito uma carreira em Espanha e é conhecido por ser uma espécie de Vítor Oliveira espanhol, ou seja, promove muitas ligas ao escalão principal, nomeadamente o Desportivo, o Levante e o Tenerife. Foi os feitos mais recentes deste treinador, que joga em 4-2-3-1. Bom, vamos aguardar e vamos ver qual será o adversário do Benfica na pré-Champions. Vamos aqui ver se há aqui alguma notícia de última hora. Aqui o Record diz que o Otamendi tem ajudado o Enzo, ou seja, na integração. São os dois espanhóis, são os dois argentinos, são os dois adeptos do River Plate. E, portanto, parece que o Otamendi está a ser a grande bengala do Enzo Fernandes no Benfica. Bom, pessoal, vou ficar por aqui, que o vídeo já está enorme. Se vocês viram até aqui o vídeo, só têm que deixar gosto, independentemente de concordarem com aquilo que eu estou a dizer ou não, porque, de facto, o vídeo vos entreteve. Se vocês estiveram aqui 20 minutos com paciência para me ouvir, meus amigos, merecem uma estátua. E têm que deixar gosto, obviamente, porque tiveram entretidos este tempo, de certeza absoluta. Obrigado por terem assistido ao vídeo. Fiquem bem, até uma próxima.